Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui de novo é o professor João Paulo de Física e a gente vai dar continuidade nos nossos conteúdos. Espero que todos estejam bem e deixar uma mensagem aqui para vocês que em breve a gente vai estar juntos de novo. Isso vai passar e a gente vai voltar a ter nossas aulas do jeito que eram antes, tá? Forte abraço aí para vocês e vamos dar continuidade na matéria. Então, seguindo a matéria, a gente já falou sobre temperatura, definimos o que é temperatura, o que é calor, e agora a gente vai dar um passinho mais à frente, tá? A gente vai começar a falar sobre dilatação dos sólidos. Bom, o que acontece? Eu falei para vocês que a temperatura ela mede o grau de movimento das moléculas. Então, quanto maior a temperatura, mais agitadas as moléculas vão estar. Quanto menor a temperatura, menor será o movimento das moléculas, né? E lembrando que todo o corpo é constituído por moléculas. Então imagina o seguinte, você tem um objeto, sei lá, uma caneta, por exemplo, e você começa a aumentar a temperatura dessa caneta. Aumentando a temperatura, as moléculas vão ficando mais agitadas e vão se afastando. Então, se você tem um corpo que é todo feito por moléculas e as moléculas estão se afastando, logo esse corpo vai estar aumentando de tamanho. Ele vai sofrer uma dilatação. Bom, e o que aconteceria se você diminuísse a temperatura do corpo? Diminuindo a temperatura do corpo, as moléculas vão ficar menos agitadas e ficando menos agitadas, elas vão se aproximando. Então, se você tem um corpo na qual as moléculas estão ficando umas mais próximas das outras, esse corpo vai estar diminuindo de tamanho. Então, resumindo a história, para um sólido, um corpo sólido, né, qualquer objeto sólido, se você aumentar a temperatura, ele vai sofrer uma dilatação. Se você diminuir a temperatura, ele vai sofrer uma contração, vai diminuir de tamanho. Por exemplo, aí essa figura que eu coloquei para vocês, ó. No primeiro desenho, o rapaz diz: não consigo desatarrachar esta porca. Aí o outro rapaz falou: eu consigo. Aí o que ele fez? Ele aqueceu a porca e conseguiu tirar aqui, ó, a porca do parafuso. Por que ele conseguiu tirar a porca do parafuso? Porque ao aquecer a porca sofreu uma dilatação, aumentou de tamanho aqui, ó. Aí aumentou de tamanho, ela desencaixou do parafuso e ele conseguiu desroscar isso depois. Então é um fenômeno relacionado com a dilatação. Então vamos analisar agora o nosso estudo sobre a dilatação, tá? Então, como eu já havia falado para vocês, a dilatação é um fenômeno relacionado à mudança de temperatura. Aumentou de temperatura, o corpo sofre dilatação, aumenta de tamanho. Diminui a temperatura, o corpo sofre uma contração, diminui de tamanho também. Nos sólidos, a dilatação pode ocorrer de três maneiras diferentes, tá? Uma maneira é linear, que a gente vai começar a ver daqui a pouco. Uma outra tipo de dilatação é a superficial e uma terceira é a volumétrica. Então, um sólido pode se dilatar de três maneiras diferentes, tá? Linearmente, superficialmente ou volumetricamente. Bom, aonde que acontece no nosso dia a dia essas dilatações? Aí eu tenho aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Por exemplo, aí, olha só. Aqui eu tenho o trilho de um trem. Conforme vão montando o trilho do trem, sempre fica esse vãozinho aqui, ó. Os trilhos não ficam perfeitamente assim encaixados, um encostado no outro. Fica sempre um trilho uma distância do outro trilho. Para quê? Para o dia que esquentar muito, os trilhos vão aumentar de tamanho e esse vãozinho que está aqui é justamente para o trilho poder aumentar de tamanho e poder se encaixar no novo tamanho que ele tem. Se você não deixasse esse vão igual está aqui, iria acontecer essa situação aqui, ó. Isso é uma foto real. Isso aí foi um exemplo de uma montagem de trilho de trem na qual não se obedeceu aquele vão ali. Os trilhos ficaram encostados, né? Ou então aquele espaçamento foi muito pequeno. E num dia que esquentou muito, o que aconteceu? Os trilhos aumentaram de tamanho, um encostou no outro e eles
sofreram esse desvio aqui. Isso é uma foto real. Vocês podem reparar também que quando você passa por um viaduto, normalmente o viaduto ele tem esses vãos aqui, ó. Esse vão aqui é chamado de junta de dilatação. Que é para quê? Para que serve ele? A mesma explicação ali do trilho de trem. Num dia que esquentar muito, a ponte, né, o viaduto vai aumentar de tamanho. Aumentando de tamanho, ele tem que ter esse vãozinho para poder se acomodar no novo tamanho que ele vai apresentar. Se não tivesse esse vãozinho aí, um dia que esquentasse muito, a ponte ia se dilatar, não ia ter lugar para ela se acomodar e ela poderia até quebrar, desmontar. E fora outros exemplos que a gente tem no nosso dia a dia. Você pode ver na sua casa mesmo. O piso, né, quando a gente coloca piso, existe um vãozinho de um piso para o outro, né, que normalmente é colocado aquele rejunte, que é justamente para sofrer dilatação. Você pode ver que às vezes tem alguns pisos na casa de vocês que fica meio estufado. É por conta do efeito da dilatação, né? Fora, nas janelas, para prender, quando você vai colocar o vidro numa janela, você não corta o vidro exatamente do tamanho da janela. É sempre um pouquinho menor, né? Para que o vidro possa sofrer também dilatação. Os fios de alta tensão, se você olhar agora para um fio que passa aí na sua casa de alta tensão aí da rua, você vai ver que os fios eles não são esticados. Ele fica com uma certa curvatura, uma certa barriguinha. Para quê? Para o dia que esfriar, aí é o contrário. É o dia que tiver com uma temperatura muito baixa, o fio vai encolher. Aí como ela tem aquela barriguinha, quando ela encolher, o fio vai poder ficar mais esticado. Imagine se o fio já fosse bem esticado e um dia que esfriasse. Aí o fio iria diminuir de tamanho. Como ele já está bem esticado e ele vai diminuir de tamanho, ele poderia arrebentar ou derrubar o poste também. Então, tá vendo que a dilatação está muito presente no nosso dia a dia. Agora falando mais especificadamente sobre os tipos, né, de dilatação. O primeiro caso que a gente vai analisar é a dilatação linear. Quando é que ocorre a dilatação linear? É quando eu tenho aumento de uma dimensão do corpo. Quando o corpo ele aumenta só no seu tamanho, por exemplo. Então aqui para facilitar, ó, eu tinha aqui uma barra, né, feita de ferro, por exemplo, e ela tem um comprimento inicial, que é representado pela letra L0. Aí vamos supor que a gente aumente a temperatura dessa barra. Ela vai aumentar, olha só, e vai passar a ter um comprimento final. Reparem que essa barra ela aumentou somente no seu comprimento, numa linha. Por isso que a dilatação é chamada de linear. A espessura dela aqui, ó, é praticamente a mesma coisa. A gente não vai levar em consideração. Então, como ela aumentou somente numa linha, a dilatação ela é linear. Bom, repare o seguinte, o quanto que ela aumentou de tamanho seria isso aqui, ó, representado pela letra ΔL. Então vamos supor assim, vamos imaginar que o comprimento inicial fosse de 10 centímetros e ele passou a ter 12 centímetros. Aí se eu perguntasse para vocês então, qual é o valor do ΔL? Qual foi a dilatação que ele sofreu? É só você pegar o comprimento final e diminuir com o comprimento inicial. Ele teria aumentado de tamanho 2 centímetros. Então, uma das maneiras da gente calcular qual foi a dilatação que o corpo sofreu seria usando essa equação aí, ó. ΔL, que é a dilatação linear, é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Então essa seria uma das maneiras para a gente calcular a dilatação. Tá vendo? Ó? Dilatação linear, que é o ΔL, é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Bom, mas uma outra maneira da gente fazer isso também. Deixa eu só apagar isso aqui. A outra maneira seria você usar essa equaçãozinha aqui, ó. ΔL é igual a L0
vezes alfa, que eu vou falar já já sobre isso, vezes o ΔT. Por essa equação, a gente repara o seguinte, olha só, que o quanto que o corpo vai aumentar de tamanho depende de três coisas. Depende do seu comprimento inicial, depende do quanto que a temperatura vai mudar e depende também do que o material é feito, que é esse alfa que eu coloquei aí para vocês. Então deixa eu desmembrar isso aqui, ó. Essa letra alfa se chama coeficiente de dilatação linear. Por quê? Se você tiver um pedaço de ferro e um pedaço de madeira, do mesmo tamanho os dois, uma barra de ferro e uma barra de madeira. Se você aumentar a temperatura dos dois igual, o ferro vai sofrer uma dilatação maior. Por que ele vai sofrer uma dilatação maior? Porque ele tem um coeficiente de dilatação linear maior. Então, quanto maior o coeficiente de dilatação, maior vai ser a dilatação que o corpo vai sofrer. Maior vai ser o aumento que ele vai sofrer. Além de depender do material, que é esse alfa, a dilatação também depende do comprimento inicial. Quanto maior o comprimento inicial, maior vai ser o aumento que ele vai sofrer. E depende também da variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, maior é a dilatação que um corpo sofre. Então, por isso que eu falei que a dilatação vai depender de três coisas. Do comprimento inicial, vai depender do que o material é feito, que seria esse alfa, né, que é o coeficiente de dilatação linear, e vai depender também da variação de temperatura. Repare o seguinte, ó, essas duas equações calculam a mesma coisa, que é o ΔL. Então a gente pode fazer o seguinte, eu vou igualar essa equaçãozinha aqui com essa outra equaçãozinha ali. Então vai ficar assim, ó. L menos L0 igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Vou pegar esse menos L0 e vou jogar para o outro lado do sinal de igual. Aí ele vai positivo, assim. Reparem que agora que tanto aqui quanto aqui, eles têm o L0 em comum. Então a gente pode colocar isso em evidência. Vai ficar assim, ó. Então aqui a gente montou uma outra fórmula para se calcular o L. E o que seria o L? O L é o comprimento final. Eu fiz essa montagem com vocês, mas para usar essa fórmula, mas a gente não vai nem usar muito ela não. Por quê? Porque a gente consegue fazer praticamente todas as questões usando só essas duas fórmulas aqui, ó. Essa daqui em algumas situações fica melhor, mas em praticamente assim, 90% das outras situações a gente consegue usar somente usando essas duas fórmulas aqui, tá? Mas aí eu montei para vocês a outra fórmula justamente para vocês terem uma ferramenta a mais. Então, galera, resumindo a história, na dilatação linear, que é o que a gente está olhando aqui, ocorre aumento de apenas uma dimensão do corpo. O corpo vai aumentar só no seu comprimento. Então a gente pode partir agora para o segundo tipo de dilatação. Antes disso, vou falar isso aqui, ó. Cada substância possui um valor de coeficiente de dilatação, que é aquele alfa que a gente viu ali. Por exemplo, aqui eu tenho do chumbo, o valor do coeficiente é esse, o valor do zinco, o valor do alumínio. Cada substância tem um valor diferente de coeficiente de dilatação. Quanto maior o coeficiente de dilatação, maior é a dilatação que esse corpo vai sofrer. Então, por exemplo, né, dessas substâncias que eu coloquei para vocês, o chumbo é o que tem maior coeficiente de dilatação. Essa faz a leitura assim, ó, 27 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíproco. Esse menos 1 se lê assim, recíproco. Desculpa, gente, eu tô engasgando um pouquinho, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Já que dessas substâncias que eu coloquei para vocês, a porcelana é a que tem o menor coeficiente de dilatação. Isso quer dizer que dessas substâncias aí, a porcelana é a que se dilata menos. É a que vai sofrer menos aumento de tamanho.
Então, por que quando você vai cozinhar, vai assar alguma coisa no forno, normalmente você usa aqui uma travessa que não é de vidro. Na verdade, é um tipo de vidro, mas é um vidro chamado de Pirex. Por que a gente não usa o vidro comum, igual tá ali, ó? Por conta dos coeficientes de dilatação. Deixa eu apagar isso aí para a gente ver melhor. Aqui, ó. O vidro comum, o coeficiente de dilatação dele é esse aqui, ó. O vidro de Pirex, o coeficiente já é esse outro aqui embaixo. Tá vendo que o vidro comum tem maior coeficiente de dilatação? Então isso quer dizer que o vidro comum se dilata mais do que o vidro de Pirex. E como ele acaba se dilatando mais, o vidro comum, se você usasse ele dentro do forno, ele iria acabar estourando, porque ele ia se dilatar muito e ia acabar estourando. Já o vidro de Pirex não. Ele sofre uma mudança de temperatura aqui dentro do forno, mas ele não se dilata tanto quanto o vidro comum, por isso que ele acaba sendo mais resistente. Bom, continuando aqui, olha só. Lâmina bimetálica. Uma lâmina bimetálica, como o próprio nome já diz, seria uma lâmina feita de dois materiais. Então tem aí, ó, na parte de cima eu tenho um metal A, uma substância A, e na parte de baixo um metal B. Inicialmente os dois têm o mesmo tamanho, como a gente pode ver, só que é um coladinho no outro. Aqui a gente tem uma observação, ó. Nessa situação aqui, o coeficiente de dilatação do A é maior do que o coeficiente de dilatação do B. O que isso quer dizer? Que a substância A, que é essa de cima, ela se dilata mais do que a do B. Então, o que aconteceria se eu aumentasse a temperatura desses dois juntos? Aumentando a temperatura dos dois juntos, quem iria se dilatar mais? O A. Então, como é que essa lâmina iria crescer? Ela iria ficar mais ou menos nesse formato aqui, ó. Reparem que se você olhar, o comprimento do A, que é isso aqui, é um pouquinho maior do que o comprimento do B. Então, essa lâmina ela vai sofrer uma curvatura. Para qual lado ela vai se curvar? Ela vai se curvar para o lado do que tem menor coeficiente de dilatação, que no caso aqui é o B. O B tem um coeficiente de dilatação menor do que a do A. Então toda vez que você tiver uma lâmina bimetálica, ou seja, uma lâmina feita de dois materiais diferentes, quando você aumentar a temperatura do conjunto, a lâmina sempre vai se curvar para o lado que tiver menor coeficiente de dilatação. Tá vendo? Para que o de cima tenha um comprimento maior do que esse de baixo aqui, ó. Dilatação superficial. Na dilatação superficial ocorre aumento de duas dimensões do corpo. A gente vai falar sobre superfície. Então imagina o seguinte, ó, eu tenho aqui uma chapa de ferro, por exemplo, ela tem uma área inicial a uma temperatura aqui também inicial. Se eu aumentar a temperatura, ela vai passar a ter isso aqui, ó, uma nova área, que é a área final, associado a essa nova temperatura. Como é que a gente faria para calcular o quanto que aumentou a sua área? Para quanto que foi a área nova dele agora? Então a gente pode fazer da seguinte forma, calcular assim, ó, a variação da área, que é a variação superficial, é igual à área final menos a área inicial. Então basta você pegar, ó, essa área nova e diminuir com a área que ele tinha lá no início. Igual a situação que a gente falou aquela hora, aqui tinha 10 centímetros quadrados, aí ele passou a ter 12 centímetros quadrados. Qual foi a variação da sua área? É só você diminuir, O 12 menos 10 vai dar 2 centímetros quadrados, que seria o cálculo disso aqui, ó. Então é muito parecido com o que a gente acabou de ver, tá? Para calcular a variação da área, a variação da superfície, basta você pegar a área final e diminuir com a área inicial. Tem outra maneira de a gente fazer isso? Tem. A outra maneira seria usando essa fórmula aqui, ó. A dilatação da área
é igual à área inicial vezes uma outra letra, que lá no alfabeto grego é chamado de beta. Aqui vai representar para a gente o coeficiente de dilatação superficial e também vezes a variação de temperatura. Então, essa equação, na verdade, é muito parecida com aquela que a gente viu no slide anterior. A única diferença são as letras, né? Que aqui, como está falando de área, a gente está usando no lugar do L e o A. E o coeficiente também, que ao invés de alfa, que era no outro, a gente vai usar esse beta, que representa coeficiente de dilatação superficial. A gente vai ver o seguinte, ó, de novo, essa variação aqui é a mesma daqui, então eles calculam a mesma coisa, então eu posso igualar, aí fazendo semelhante ao que foi feito lá no outro slide. Vou pegar essa área aqui, vou jogar para o outro lado, ela vai somando assim. Tem o A em comum, vou colocar em evidência, a fórmula ficaria assim. Então aqui seria uma maneira de calcular essa área final aqui direto. Tá vendo? Usando essa fórmula aí. Que seria o A0 vezes 1 mais o beta vezes o ΔT. Aí de novo, essa fórmula a gente vai usar muito pouco, tá? Porque na verdade a gente pode usar praticamente todas as questões somente com essas duas fórmulas aqui, né? Até mesmo porque essa daqui é a junção daquelas outras duas. Então, ou você vai usar essa daqui ou as outras duas. O que eu aconselho? Usar essas duas aqui, né? Porque o exercício vai ficar mais fácil de resolver. Essa fórmula aqui, ela é um pouquinho mais trabalhosa. A gente consegue resolver praticamente todas as questões usando aquelas outras duas ali. Tá, então a gente vai ver depois como é que isso funciona no exercício. O outro tipo de dilatação, que é a última, desculpa, aqui tem uma coisa muito importante para a gente poder falar. Qual é a relação que tem entre esse coeficiente aqui, o beta, com aquele primeiro, que é o alfa? Como são duas dimensões aumentando de tamanho, eu vou ter essa relação aqui, ó. O valor do beta é igual a 2 vezes o valor do alfa. Então, se eu tenho, é claro que o valor não vai ser assim, mas se o alfa valesse 3, o beta, como é 2 vezes maior, ele vai valer 6. Né? É claro que os números não são assim, 3, 6, mas a relação é essa, que um é o dobro do outro. No caso, o beta é o dobro do valor do alfa. Então, se a gente tem o alfa, é só multiplicar por 2 que a gente vai ter o valor do beta. Dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica ocorre o aumento das 3 dimensões do corpo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um cubo ou um dado, quais são as dimensões que esse cubo aqui tem? Ele tem uma largura, que está aqui, tem uma profundidade e tem uma altura. São 3 dimensões. Se a gente aumentar a temperatura desse cara, ele vai passar a ter novas dimensões, ó. Aqui, aqui e ali. Ele vai passar a ter um novo volume, na verdade. Então, por isso que a dilatação é chamada de volumétrica, porque ocorre aumento das 3 dimensões do corpo. Como é que a gente calcula de novo essa variação do volume? O quanto que o volume aumentou? Seria só você pegar o volume final e diminuir com o volume inicial. Tem outra maneira? Tem, semelhante que a gente fez nas outras também, ó. Aqui. Para calcular a variação de volume, basta você pegar o volume inicial, multiplicar por uma outra letra, que lá no alfabeto grego se chama de gama, e multiplicar pelo ΔT, que é a variação de temperatura. Essa nova letra aqui, que é o gama, ela se chama coeficiente de dilatação volumétrico, porque a dilatação ela é volumétrica. Aí, de novo, fazendo igual nós fizemos lá na outra... lá nos outros slides. Essas duas fórmulas calculam a mesma coisa. Aí, se eu igualar, eu vou ter isso aqui então. Ó. Tá vendo? Essa parte daqui igual a parte... essa parte daqui igual aqui. E essa outra parte ali igual isso aqui, ó.
Aí fazendo de novo aquelas mesmas coisas, pegando esse volume aqui e jogando para o outro lado. Aí ele está negativo, passa para o outro lado, positivo. Colocando o V0 em evidência. Aí a fórmula fica assim. Então seria uma outra equação para a gente descobrir direto o volume final, para descobrir isso aqui, ó. Se a questão pedir, calcule qual será o volume de tal corpo após ter sofrido uma mudança de temperatura. Aí a gente poderia, no caso, usar direto essa fórmula. Mas aí lembrando, usar essa fórmula equivale a usar essas duas aqui, ó. Mesmo aqui fazendo duas contas, usando essas duas, fica mais fácil do que usar só essa dali. Então a gente vai preferir usar essas duas primeiras fórmulas para fazer os cálculos. E para a gente finalizar essa parte aqui da matéria, qual a relação que tem entre essa letra aqui, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, com aquela primeira que é o alfa? A relação é que o coeficiente de dilatação volumétrico é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa. Tá, então, o coeficiente de dilatação volumétrico e essa outra letra é o coeficiente de dilatação linear. Por que é 3 vezes maior? Porque é o aumento de 3 dimensões, somente por conta disso. Então, galera, resumindo a história. Dilatação linear tem aumento de uma dimensão. O corpo vai aumentar só no seu comprimento, numa linha. Dilatação superficial vai ter o aumento de 2 dimensões. Normalmente a questão vai falar sobre área. Então, dilatação superficial é a mesma coisa que área. E quando que ocorre a dilatação volumétrica? É quando tem aumento de volume. São 3 dimensões. Então, se na questão estiver falando sobre comprimento, é linear. Se na questão estiver falando sobre área ou superfície, é superficial. Se estiver falando sobre volume, então é dilatação volumétrica. A gente tem que ficar atento a essas coisas nas questões para saber qual é o tipo de dilatação. Então aqui eu coloquei um exercíciozinho para a gente já poder praticar. Então vamos lá, olha só. Uma barra apresenta a 10 graus Celsius o comprimento de 90 metros, sendo feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear médio vale 19 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco. É assim que lê aquela letrinha ali, tá? A barra é aquecida até 20 graus Celsius. Determine... Então, antes de ver o que ele está pedindo, já vamos definir um negócio aqui, ó. Ele está falando sobre comprimento. Então, já sei que a dilatação é linear, tá? Quais informações a gente consegue tirar daí? Eu consigo tirar, ó, que a temperatura inicial é de 10 graus Celsius. O comprimento inicial é de 90 metros. Normalmente, quando o corpo sofre dilatação, o aumento é muito pequenininho. Então, não vale a pena medir em metros. Vamos passar esse 90 para centímetros, que é só multiplicar por 100 e vai ficar assim, ó, 9.000 centímetros. E ele deu para a gente também o valor do alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Vale 19 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíproco. Então aí sim agora, ó, o que ele pede? Ele deu também a temperatura final aqui, ó. Ele vai chegar até a temperatura de 20 graus Celsius. Então, ó, se a temperatura era 10 e aumentou para 20, aumentou quantos graus? Aí eu vou ter que calcular aqui, ó, a variação de temperatura. É só a gente pegar a temperatura final e diminuir com a inicial. Então, substituindo os valores, ficaria assim, ó, 20 menos 10 igual a 10 graus Celsius. Então, ele sofreu uma mudança de temperatura de 10 graus Celsius. Agora sim, vamos fazer a letra A. Ele pede para calcular... Bom, a letra A, ele pede para a gente calcular a dilatação ocorrida. Ele quer saber qual vai ser o aumento de tamanho, tá? Para calcular o aumento de tamanho, a gente está querendo saber, então, na verdade, o valor do ΔL, que se calcula assim. A fórmula a gente já viu, tá? Que é a dilatação linear. Vamos substituir os valores. Ignora isso aqui. Na verdade, é esse daqui, ó. O valor do L0
é de 9.000, tá aqui. O valor do alfa tá aqui, ó, que eu também coloquei ali para vocês. E a variação de temperatura é 10, tá? Então, esquecem essa linha aqui de cima, porque estava errado. Então, deixa eu apagar isso aqui de novo. Como é que a gente faz essa multiplicação aqui agora? Você vai pegar o 9.000, vai multiplicar por 19 e vai multiplicar por 10. E o resultado você vai acrescentar esse 10 elevado a menos 6. Então, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Esse número aqui é o resultado dessa multiplicação ali em cima. E tá vendo? Eu repeti o 10 elevado a menos 6. Aí agora, como é que a gente faz? Eu vou ter que andar com a vírgula. Porque todo número multiplicado por 10, que é o caso que a gente tem aqui, quando a gente multiplica por 10, a gente anda com a vírgula. Como o expoente é negativo, a vírgula desse número aqui, ó, ele vai andar para a esquerda. Então a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou ter que andar 6 vezes, porque ali o expoente é 6. E andando com a vírgula vai ficar assim, ó. Deixa eu ampliar isso aqui para vocês acompanharem, ó. Deixa eu tirar aqui a caneta. Ó, como a gente pode ver, tá aqui, ó. A vírgula desse número estava aqui, andando 6 vezes, velho. Mouse não está funcionando. Mouse não funcionou. Aqui é só você acompanhar, ó. Cadê? Deixa eu ver se agora tá. Ah, tá. Não vai funcionar. Aqui, agora vai, ó. Andei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a vírgula vai vir para cá, ó. Como é que vai ficar escrito esse número aqui agora? Deixa eu diminuir aqui. Então, esse número vai ficar escrito assim, ó. 1,71, porque os zeros que tem depois da vírgula à direita eu não preciso mais colocar. Então, esse foi o aumento de tamanho que ele sofreu. Ele vai aumentar de 1,71 centímetros. Então, esse foi a sua dilatação, tá? Foi o seu aumento de tamanho, tá? Bom, na letra B ele quer saber a dilatação relativa expressa em porcentagem. O que ele quer saber na verdade? Qual foi o percentual de aumento? Quantos por cento ele aumentou? Bom, como é que a gente calcula o percentual de aumento? A gente pode usar essa fórmula aqui assim, ó. É só você pegar a dilatação que ele sofreu, que é o ΔL, que a gente acabou de calcular aqui, dividir pelo comprimento que ele tinha inicialmente, que está aqui, ó, de 9.000 centímetros, e depois multiplicar por 100 para passar para a porcentagem. Então é assim que a gente transforma em porcentagem. Então colocando os valores, vai ficar assim. Fazendo toda essa continha, né, divide isso aqui e depois multiplica por 100, eu vou ter isso aqui, ó. 0,019%. Então ele aumentou isso. Tá vendo? Não chegou nem a 1% de aumento. Foi uma dilatação muito pequenininha. Que é o que normalmente acontece. Normalmente você nem percebe o quanto que o corpo aumentou de tamanho. A letra C ele pede para calcular o comprimento final. Bom, o que é o comprimento final? Ó, ele tinha isso aqui de tamanho. Aumentou isso aqui, ó. Para quanto que ele vai então? Qual vai ser o novo tamanho dele? Então, para calcular o comprimento final, é só você pegar o que ele tinha e somar com o quanto que ele aumentou. Então vai ficar 9.000 mais 1,71. Fazendo essa continha vai dar isso aí, ó, 9.001,71 centímetros. Então a gente calculou qual é o novo comprimento que ele vai passar a ter. Uma outra questão. Uma chapa de chumbo tem área de 900 centímetros quadrados a 10 graus Celsius. Determine a área de sua superfície a 60 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear médio do chumbo vale, para esse intervalo aqui de temperatura, o coeficiente vale isso aqui, ó, 27 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíproco. Então, olha só, primeira observação, a gente está falando agora de área. Se é área, a dilatação é superficial.
Então ele deu aqui, ó, a área inicial, ele deu a temperatura inicial, deu também aqui a temperatura final, deu o valor do coeficiente de dilatação linear, que é essa letra aqui, ó. Só que como a dilatação é da área, então a gente vai precisar dessa outra letra aqui, ó. E a gente lembra que essa daqui é 2 vezes a linear, que é o alfa. Então vamos começar a fazer a questão aqui, ó. Então de novo, ó. A área inicial é 900 centímetros quadrados, temperatura inicial 10 graus Celsius. Ele deu pra gente o valor do alfa, né, que é esse 27 vezes 10 a menos 6, que é o coeficiente de dilatação linear. Deu também o valor da temperatura final. Então, se a temperatura era 10 e passou para 60, ela variou quantos graus Celsius? É só a gente calcular a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial, vai dar 50 graus Celsius. Aí vamos também, ó, ele me deu o valor do alfa, só que a gente precisa do beta. Por que a gente precisa do beta? Porque o coeficiente de dilatação, como a dilatação foi da área, é a dilatação superficial. Então a gente precisa desse coeficiente ali, ó, de dilatação superficial. Aí como é que a gente vai fazer isso então? Deixa eu apagar isso aqui. Esse coeficiente aqui não é 2 vezes o valor do outro, do alfa? Então é só você pegar esse número aqui, ó, e multiplicar por 2. Na verdade basta pegar só o primeiro número da frente, o 27. 27 vezes 2 vai dar 54. E repete o 10 a menos 6. Pronto, eu já tenho ali o coeficiente de dilatação superficial. Agora sim, para calcular qual vai ser sua nova área, vamos calcular primeiro qual foi a sua dilatação, que é o ΔA. Então, substituindo essas informações aqui na fórmula, eu vou ter o seguinte, ó. No lugar do A0 eu coloquei os 900, no lugar do beta eu coloquei o valor dele, que está aqui, ó. E no lugar da variação de temperatura também, ó, coloquei 50. Aí de novo, como é que a gente resolve essa continha aí? É só eu pegar esses 3 números aqui, ó, e multiplicar e repetir o 10 elevado a menos 6, assim. Aqui acabei repetindo a mesma coisa, galera. Ignora isso aqui também, depois eu vou pagar isso para mandar em PDF para vocês. Então, fazendo a multiplicação, ó, 900 vezes 54 vezes 50 vai dar esse número aqui, ó. Aí reparem que de novo ele está multiplicado por menos 6. Então significa que a vírgula desse número aqui, ó, ele vai andar 6 vezes para a esquerda. Vou ampliar aqui para a gente poder ver. Deixa eu apagar isso aqui primeiro. Deixa eu tirar aqui a caneta e tá aqui. Ó, vou tentar andar com vocês aqui de novo, se o mouse me permitir fazer isso. Cadê você, mouse? O mouse não está funcionando. Então, mas aqui eu deixei uma animação para vocês poderem ver. É só vocês contarem aí, que vocês vão ver que eu andei 6 vezes com a vírgula. Aqui está funcionando, ó. Andei 1, 2, 3, 4. Aí aqui 5 e depois 6. Então a vírgula vai vir para cá. Vai ficar escrito esse número assim, ó. 2,43 centímetros quadrados. Então, ó, o que a gente acabou de calcular foi a dilatação que ele sofreu foi isso. Como ele tinha isso aqui de tamanho, então qual vai ser o novo tamanho que ele vai ter? É só a gente pegar, ó. A área final é a área inicial vezes o quanto que ele aumentou de tamanho. Ficou 900 mais 2,43, que somados vai dar isso aí. 902,43 centímetros. Então a gente conseguiu descobrir qual área ele vai passar a ter. Ele vai passar a ter 902,43 centímetros. Depois, galera, tentem refazer essas questões, que aí vocês vão conseguir fazer os que vão ficar ali no final, que vai ficar separado para vocês mesmos. E para finalizar, a questão número 3, eu tenho ali, ó.
O coeficiente de dilatação linear médio de um sólido homogêneo é 12,2 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíproco. Um cubo desse material tem volume de 20 centímetros cúbicos a 10 graus Celsius. Então, agora a gente está falando de volume. Então, a dilatação é volumétrica. Aí ele quer que a gente calcule na letra A o aumento de volume sofrido pelo cubo quando sua temperatura se eleva para 40 graus Celsius. Então, a temperatura vai sair de 10 para 40, tá? Então, vamos começar a fazer essa questão. Ele deu pra gente, ó, o volume inicial que é 20, temperatura inicial que é 10 graus Celsius, deu o valor do coeficiente de dilatação linear, né, que é o alfa. Reparem que ele deu como sendo linear, ó, aqui, ó. Como a dilatação é volumétrica, é do volume, eu preciso dessa letra aqui, ó, que ela é 3 vezes maior. Então, ó, já que ela é 3 vezes maior, basta você pegar esse número aqui e multiplicar por 3. Vai ficar assim, ó. 36,6 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíproco. E dá pra gente calcular também a sua variação de temperatura. Isso eu vou fazer agora aqui, ó. Na letra A, ele quer descobrir a variação de volume e disse que a temperatura final é 40, né? Tá aqui, ó. 40 graus Celsius. Então, como é que se calcula a variação de temperatura? Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Substituindo os valores, vai ficar 40 menos 10, que é 30. Então, dá pra gente calcular agora o ΔV, que é a variação. Assim, ó. ΔV é igual a V0 vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. Substituindo os valores, eu tenho isso aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui para fazer uma limpeza, ó. Volume inicial é 20, porque está aqui. O valor do coeficiente é isso aqui, por conta disso aqui. E o 30 graus Celsius, que é a variação de temperatura, é isso aqui, ó. Então, aí como é que a gente faz essa conta de novo? É só multiplicar. 20 vezes 36,6 vezes 30. E o resultado eu vou acrescentar aquele 10 a menos 6, assim. Bom, feita a multiplicação, agora a gente vai ter que andar com a vírgula, né? Por conta dessa potência ali, ó. Deixa eu apagar isso. Vou ter que andar de novo 6 vezes para a esquerda. Andando 6 vezes para a esquerda, você pode acompanhar aqui comigo, ó. Se o mouse voltar a funcionar, tá aqui, ó. Deixa eu tirar aqui a caneta para a gente poder ver. Aqui, tá aqui. Andando 6 vezes, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viria para cá, ó. Aí você coloca a vírgula e o zero. O número que a gente está querendo é esse número aqui, ó. Andei 6 vezes com a vírgula para a esquerda. Então, a gente calculou o que ele pediu na letra A, que é a variação de volume, o aumento de volume. Então, isso daí seria a resposta. E na letra B, ele quer saber a dilatação relativa correspondente, expressa em porcentagem. De novo, ele quer calcular o percentual de aumento, né? Quantos por cento ele aumentou. Como é que a gente faz isso? É só você pegar o seguinte, ó. O quanto que ele aumentou de tamanho, que é isso aqui, dividir pelo volume que ele tinha lá no início, que é 20, e multiplicar por 100. Fica assim, ó. Então, aqui agora, primeiro você vai dividir isso e o resultado você vai multiplicar por 100. Eu vou obter isso aqui como resposta. 0,1098%. Então, esse aqui é o percentual de aumento que ele sofreu. Bem pouquinho, né? De novo, não chegou nem a 1% de aumento. Agora, vou mostrar aqui para vocês umas questões que vai ficar para vocês tentarem fazer, tá? E mandar para mim até semana que vem. Peço desculpas, galera, porque é muito estranho dar aula desse jeito, né? Imagino que para vocês também, mas é o melhor que eu estou conseguindo fazer no momento.
e espero o retorno de vocês. Então aí tem umas questões que é para vocês tentarem fazer. Eu vou colocar esse arquivo em PDF, né, para que vocês possam acompanhar em PDF, que acho que fica mais fácil do que dar pause no vídeo. E tá aí, 5 questões para vocês tentarem fazer e mandar para mim até semana que vem. Então vamos só falar aqui rapidinho. A primeira questão está falando sobre comprimento. Então é a dilatação linear. Ele pede aqui na questão para você calcular o comprimento final. Aqui a gente está querendo descobrir então o valor do L. Como é que você vai calcular o valor do L? Primeiro você vai ter que calcular o valor do ΔL, da dilatação. Igual o primeiro exemplo que eu fiz lá com vocês, tá? Então na questão ele quer descobrir o comprimento final. Na número 2, a gente está falando de uma chapa de cobre com superfície diária. Então, ó, se falou área, já sei que a dilatação é superficial, tá? E aqui ele quer descobrir que área terá a sua superfície. Ele quer descobrir a área final. Então, aqui você também vai ter que calcular a variação da área primeiro, igual eu fiz lá no exercício número 2. Na número 3, ele já está falando de volume. Então, a dilatação ela é volumétrica, tá? E ele aqui quer calcular também o seu volume final, igual eu fiz na questão 3. E a número 4, a gente está falando sobre comprimento de novo. Então, a dilatação também é linear. E assim como a questão só teórica, né? Que é para vocês tentarem responder e marcar qual opção é a verdadeira. Então, galera, de novo agradeço aí pela atenção. Desculpa por qualquer coisa. É tudo novidade para a gente aqui também, né? Para nós professores. E quero estar tentando dar meu melhor. Né? Às vezes fica meio nervoso aqui durante a explicação, mas espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, podem perguntar. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.